Nada mais vos posso dar a não ser o meu sangue. Se querem o sangue de alguém, eu ofereço em holocausto a minha vida. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma e meu sangue terá o preço do seu resgate. Eu vos dei a minha vida, agora ofereço a minha morte. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Olá, povo brasileiro, eu sou o Murilo. Eu sou o Bier. E esse é o Retrovisor, seu canal de história no YouTube, dia 24 de agosto de 1954. Por que o Getúlio Vargas se matou, afinal de contas? O Getúlio Vargas ele estava meio equilibrado ali entre esquerda e direita. A direita batia nele, a esquerda também batia nele. Ele falava em democracia socialista, contra o capital estrangeiro, mas ao mesmo tempo tinha uma lei ainda que era contra agitações comunistas, tinha o decreto que proibia greves, então ele estava sendo atacado por todos os lados. A economia ia mal, tinha inflação, ele estava querendo colocar o salário mínimo 100% mais alto, o que aumentaria ainda mais a inflação. Antes do Getúlio ser eleito, quando ele estava ainda na campanha dos governos estaduais, ele chegou a apoiar candidatos comunistas e subiu no palanque junto com, pasme, Luiz Carlos Prestes. Meu Deus, mas o Getúlio Vargas não mandou a mulher dele pra morte. Pro holocausto, Mandou. lá, a Olga? Mandou. Mas é isso, a aproximação do Getúlio com os comunistas ficou muito clara nessa época. Um dos caras que não gostava dele era o Eduardo Gomes, que era um brigadeiro que tinha concorrido contra o Getúlio em 50 e perdido. Ele juntou ali uma parte do exército, das Forças Armadas, que não gostava do Getúlio. Outro problema era que o Getúlio realmente era acusado de alguns casos de corrupção. Na corrupção mesmo, assim, provavelmente. Um deles é que ele financiava o jornal Última Hora, com dinheiro público, que era um jornal chapa branca que falava bem do Getúlio e do seu governo. Inclusive uma CPI foi aberta para investigar esse caso. A CPI acabou em suicídio? Pizza. O Jango, ele era de São Borja, a mesma cidade do Getúlio. Ele foi se destacando na política regional e o Getúlio resolveu nomear ele como ministro do Trabalho em 1953. E todo mundo sabia que o Jango era do lado dos trabalhadores, né? No discurso, trabalhador, trabalhador, trabalhador. Queria aumentar 100% o salário mínimo. E deu problema com muita gente esse negócio de aumentar 100%, porque você sabe que foi aprovado recentemente no Brasil a lei de responsabilidade fiscal. Naquela época não existia isso. Então o Getúlio podia, eu pago o dobro para todo mundo. Só que isso tem certas consequências, né? Como a inflação, por exemplo, que começou a atingir principalmente os mais pobres, né? Que é bom dizer que é uma medida completamente populista, né? Populista total, porque as pessoas vão adorar o cara. No final acaba atingindo justamente quem achou que ia ser ajudado. Exatamente. Sabe o que faltava ali? Só faltava um detonador, só faltava ali um motivo para realmente tirar ele de lá. Aí aconteceu uma coisa que abalou realmente todo o país. Foi o atentado da Rua Toneleiro. O Carlos Lacerda morava na Rua Toneleiro. O jornalista. O jornalista Carlos Lacerda, que era um anti-getulista, assim, por definição. Ele dizia que o Getúlio não deveria concorrer à presidência. E se concorresse, não devia ganhar. Se ganhasse, não devia assumir. E se assumisse, devia ser tirado de lá. Jesus amado, era bravo esse rapaz. Porque o que é bom entender é que o Getúlio Vargas ele tinha tido 15 anos antes de ditadura. Teve a coisa do Estado Novo, né? Teve o Estado Novo de 37 a 45, que foi a ditadura mais ferrenha. E tinha um sujeito que era um guarda, o guarda pessoal do Getúlio Vargas, que era o Gregório Fortunato. Esse cara aprontou. Ele chamou o Climério e o Alcino, que eram uma espécie de dois capangas, né? E falou: então, acaba com esse Carlos Lacerda. Mandou matar mesmo. Mandou matar. O Carlos Lacerda estava chegando na casa dele, acompanhado do Rubens Vaz. O Rubens Vaz era da aeronáutica. Ele era de um grupo de homens da aeronáutica que fazia a segurança do Carlos Lacerda, o que já demonstrava um certo antigetulismo de uma parte das Forças Armadas. Mas será que ele já imaginava que algo assim poderia acontecer? O Carlos Lacerda falava mal de Getúlio sempre, falava mal de muita gente, tanto que ele foi chamado de o Corvo Lacerda. Então devia ter muita gente além do Getúlio que não gostava dele. E o Getúlio era um homem poderoso, falar muito mal dele nunca foi uma boa ideia. Parece que isso dá problema até hoje, não é mesmo? Eles pegaram um táxi, foram de táxi matar o Carlos Lacerda. É assassinato, mas é dentro do orçamento. Também não dá pra chamar um motorista. O Alcino e o Climério foram chegando com arma em punho perto dos dois. O Rubens Vaz teria percebido, ido até eles,
Eles, assustados, tentaram atirar no Carlos Lacerda, pegou o tiro no Rubens Vaz, que morreu. Mais desesperados ainda, eles tentaram atirar de novo no Carlos Lacerda e acertaram o pé dele. Aí depois começou a chegar gente, barulho, eles resolveram ir embora. Então dá pra concluir que o Getúlio realmente mandou matar o Carlos Lacerda, não? Não se tem prova nenhuma de que o Getúlio realmente tenha mandado o Gregório matar o Carlos Lacerda. Mas o Gregório Fortunato era muito próximo do Getúlio há muito tempo. Então não tem como desassociar uma coisa da outra. Isso foi quando? Quando foi Isso foi o atentado? em 4 de agosto de 1954. Já era agosto. Foi no mesmo mês do suicídio. A Polícia Civil abriu uma investigação, mas a Aeronáutica fez questão de criar uma investigação própria, uma espécie de poder paralelo dentro da base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro. E essa investigação foi tão forte, tinha tanto poder, que ficou conhecido como a República de a República do Galeão. Essa aí é outra história. E foi nos arquivos pessoais do Gregório Fortunato buscar indícios. E achou lá provas de que havia, assim, digamos, transações irregulares de dinheiro que envolviam, inclusive, o filho do Getúlio Vargas. E o Gregório, ele era íntimo do Getúlio. Você vai ver até nessa imagem aí que está aparecendo, ele até penteava o cabelo do velho. Então você pode imaginar o que aconteceu, né? Aí foi um escândalo. As coisas começaram a pulular. A República tava em frangalho. Frangalho total. Para completar, no dia 22 de agosto, os brigadeiros da Aeronáutica, inclusive Eduardo Gomes, mandaram um cara da Aeronáutica falar pro Getúlio: Getúlio, você tem que sair, não dá mais. Renuncia. Ao que ele teria respondido: do catete só sairei morto. Mas nem por um jantar, assim, por uma volta. Só morto. Só morto agora. Só morto. Não dá pra dizer que ele não tinha palavra. Não dá. No dia seguinte, os generais também fizeram um manifesto endossando a renúncia. Ele tem que renunciar, acabou. Os generais que até então eram mais a favor dele, não, exatamente. O exército estava dividido nessa hora, né? Até porque o Getúlio era muito amigo do exército, tanto que em 30 o exército apoiou ele, em 37, no outro golpe dele, apoiou ele. Só que os grandes nomes do exército já não eram mais aquela coisa. O Góes Monteiro, que era um dos seus braços direitos, já não tinha mais o grande prestígio que teve outrora. O Dutra, que também tinha sido seu braço direito, já estava meio naquela de Getúlio, eu nunca gostei muito dele. A bem da verdade, eu quase não conheço ele, assim, tipo, cumprimentei uma vez, assim, tomei um café junto, mas nem gostava. O panorama até o dia 23 de agosto era esse. Na madrugada, ele convocou uma reunião com os ministros. Bom, o que a gente vai fazer? Os ministros militares meio falaram: eu acho que tinha que sair. O quê? Tinha que sair. Sai! Oi? Agora, tem uma figura que estava lá naquela sala que se chama Tancredo Neves. Meu Deus, quantos anos o Tancredo Neves tinha? Uns 300, mais ou menos. Jesus amado, daqui a pouco você vai falar que ele era mentor do Tiradentes, ele ajudou ali na Inconfidência, não é possível. O cara tá em tudo, Tancredo Jesus Neves, amado. Ele apoiava a permanência de Getúlio. Você tem que ficar, que história é essa? Quem o exército acha que é, pô? Fica aí. O Getúlio voltou para o seu quarto com nada resolvido, tudo certo e nada resolvido. Foi tentar dormir, né? Bom, tá quase amanhecendo, vou deitar. Mas a cabeça mil, né? Ele foi acordado com a notícia de que o seu irmão Benjamin estava sendo chamado imediatamente para depor no Galeão, para a República do Galeão. E a filha dele chegou nele e falou: olha, pai, tem um pessoal do exército, que provavelmente estava do lado do Getúlio ainda, que tá querendo prender o Eduardo Gomes. Aí às 6h30 da manhã chegou a notícia de que a cúpula militar, todas as lideranças militares, chegaram à conclusão oficial de que o Getúlio tinha que sair. E o vice-presidente estava lá? Tava dando um apoio pro Getúlio, imagino eu. O vice-presidente era o Café Filho. Ele estava meio na moita, até que nos últimos dias ele teria dito pro Getúlio: cara, sai. Aí é que é o momento crucial que o Getúlio entrou no seu quarto e sabendo que não tinha mais o que fazer. Ou ele saia vivo, ou ele saia morto. Provavelmente ia acontecer que, se ele se recusasse, o exército ia tirar ele lá mesmo, o golpe. Ia ser tirado de lá. Golpe de Estado. Um recurso do qual ele se utilizou tanto na sua vida, que foi usar os militares para golpear o sistema democrático, seria usado contra ele. Ele entrou no seu quarto, já era mais ou menos 8 da manhã, escreveu a carta testamento
na qual ele praticamente se coloca no lugar de Jesus Cristo. Tem todo quase um delírio ali, né? De que ele Delírio messiânico completo. Vai estar com as pessoas, né? Assumiu o papel de salvador, assim. Exatamente. O Getúlio colocou o seu pijama, pegou a sua arma, colocou embaixo do peito e atirou. Os ajudantes e familiares ouviram lá fora e entraram no quarto. Ele estava agonizando ainda. Não estava vivo ainda? Estava vivo ainda, mas logo morreu. Existe uma hipótese de que ele atirou no coração para não estragar o funeral, né? Pensando no teor da carta, aquela coisa toda messiânica e tal, faz sentido que ele quisesse o caixão dele aberto com o povo. Exato. O povo começou a enxergar ele mesmo como uma vítima das forças do mal. E, inclusive, uma parte do Partido Comunista, que estava até meio contra ele antes, foi para a rua fazer protesto contra a oposição, contra essas forças do mal que tinham causado a morte deste grande homem. A oposição estava esfregando as mãos para tirar o Getúlio de lá, a festa estava pronta, de repente, ele se matou. Não era o que o pessoal queria. O povo foi às ruas, a oposição ficou sem palavras, então o suicídio dele foi uma saída para evitar que a própria forma dele governar, enxergar a política, também morresse. Até hoje, muita gente não superou o getulismo. Às vezes você fala mal do Getúlio e você parece que está puxando briga com algumas pessoas, né? Não, o Getúlio representa um passado que muita gente não ultrapassou, que é um Estado que tem que prover tudo, um homem que é o grande salvador, que é o grande governante, que é o grande pai das pessoas. E que pai dos pobres, né? O pai dos pobres. E que sem ele nada teria acontecido. Alguém já perguntou pra você, não gosto do Getúlio? Então olha a sua carteira, a sua CLT aí. Toda hora. Como se não houvesse Getúlio, não houvesse lei trabalhista. Essa ideia de que você tem um cara que, se não fosse ele, não existiria aquela benesse, é exatamente um modo getulista de governar, populista, que infelizmente foi perpetuado no Brasil, talvez muito por causa do suicídio dele. Compartilhe esse vídeo para que a discussão aí se estabeleça, né? Curte o vídeo, dá aquele joinha que é importante, fala pro pessoal aí que eles têm que, né, curtir o vídeo. Gente, dá um joinha, mais importante, assina o canal. Se esse é o primeiro vídeo que você está vendo, aproveita e assina o canal, porque a gente tem conteúdo sobre história toda semana e... já sabe, né? É aquela história. Quer checar a história? Dá uma olhada no retrovisor.